Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Continuando com o mesmo assunto. Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro, a área e as dimensões dos retângulos cujas áreas estão indicadas na figura abaixo. Então ele me deu a figura, me deu a área de cada uma das figuras que compõem o retângulo maior. E eu quero descobrir quais são as dimensões, qual é a largura e qual é o comprimento desse retângulo maior. Qual é o perímetro desse retângulo maior? Qual é a área desse retângulo maior? Isso tudo, se possível, na forma fatorada. Então vamos lá. Olhando essa figura, a área que dá 9, eu tenho então que a área de um quadrado ou a área de um retângulo é lado vezes lado. Então seria um lado vezes um outro lado. Então pode ser o que? Para dar 9, 3 de um lado, 3 do outro. 3 vezes 3 dá 9. Se esse lado mede 3, o lado paralelo a ele de mesmo tamanho também mede 3. Para dar 3b, a área desse retângulo é lado 3 vezes um outro lado, tem que dar 3b. Então só pode ser o b. 3 vezes b, 3b. Está aqui. A área desse retângulo. Os lados paralelos de mesmo tamanho são iguais. Então 3 e 3. Então 3 vezes que número que dá 3b? b. 3 vezes b, 3b. Se esse lado é 3, o lado paralelo a ele, de mesmo tamanho, também é 3. Está aqui, outra dimensão. Esse lado é b, aqui também vai ser b. Esse lado é b, aqui também vai ser b. Notem que eu estou fazendo o quê? Calculando todas as dimensões, usando as áreas. A área desse retângulo é 3b. Se um lado é 3, 3 vezes que número dá 3b? Só pode ser o b. Se a área desse retângulo é 3b, ó, notem que esse lado é 3, vezes que número dá 3b? Só pode ser o b. Vamos lá. Se esse lado é b, o lado paralelo a ele de mesmo tamanho também é b. Se esse lado é b, o lado paralelo a ele de mesmo tamanho também é b. Então aqui, descobri todos os lados do retângulo maior. Qual é a dimensão? Qual que é o tamanho da largura desse retângulo? É 2b mais o 3, está aqui. Qual é o tamanho do comprimento dele? É 2b mais o 3. Então, praticamente, teríamos um quadrado. 2b mais 3, 2b mais 3. Que é o perímetro? Uma das maneiras é somar lado por lado. Então, lá, b mais outro b, está aqui, mais o 3, está aqui, mais o outro 3, e assim sucessivamente, somando lado após lado. Mais b, mais outro lado é b, mais outro lado é 3, mais outro lado é b, mais outro lado é b, e assim sucessivamente. O outro lado é b, mais o b, mais outro lado b, mais outro lado b, mais outro lado 3. Então está aqui. Eu tenho a expressão que determina o perímetro da nossa figura maior. O que eu tenho agora? Existe como fatorar?
Primeira pergunta é: dá para reduzir os termos semelhantes? Juntando todos os b's, eu tenho 8b. Juntando todos os números, eu tenho 12. Então, reduzir os termos semelhantes. Segunda pergunta: existe fator comum? Vamos olhar só nos números. 8 e 12. 8 e 12 pertencem à mesma tabuada? Pertence à tabuada do 2, pertence à tabuada do 4. Então, 8 e 12 está na tabuada do 2, está na tabuada do 4. Eu pego sempre a maior tabuada, que é a tabuada do 4. Depois eu tenho B no primeiro termo e não tenho B no segundo termo. Então, B não é um fator comum. Então, é sempre fator comum vezes. Vezes quem? Resultado da divisão de cada termo pelo fator comum. Então, lá. 8b dividido por 4. Número com número, letra com letra. 8 dividido por 4, 2. Eu tenho b, mas não tenho b no fator comum, então só repito b. Mais. Segundo termo, 12 dividido pelo fator comum. 12 dividido por 4, 3. Então está ali. Então essa expressão na forma fatorada que determina o perímetro dessa figura. Ele pede a área. Então vou somar todas as áreas, porque a figura maior é composta de várias outras figuras. Então vou somar a área de todas elas e vou obter a área da figura maior. Então lá. B ao quadrado está aqui. B ao quadrado mais um B ao quadrado está aqui. Mais outro B ao quadrado está aqui. Mais um outro B ao quadrado está aqui. Tenho a área desse retângulo, 3b, está aqui. Mais a área de um outro retângulo, 3b, está aqui. Tenho mais esse retângulo, 3b. Mais um outro retângulo, 3b, está aqui. E por último, a área desse quadradinho aqui, que dá 9. Bom, eu tenho aqui a expressão que determina a área da figura maior. Como fatorar ela? Primeira pergunta: existe como reduzir os termos semelhantes? Olha, eu posso juntar todos esses b's. 1b ao quadrado mais 1b ao quadrado, 2b ao quadrado, mais 1b ao quadrado, 3b ao quadrado, mais 1b ao quadrado, 4b ao quadrado. Juntar todos os b's. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. 12b. O 9 está lá sozinho, não tem como fazer nada. Então está aqui. Primeira pergunta já está resolvida. Reduzir os termos semelhantes. Segunda pergunta: existe fator comum? 4, 12 e 9, olhando só os números, tem numa mesma tabuada? Não tem. Não tem nenhuma tabuada que tem o 4, 12 e o 9. Olhando as letras, tem o B no primeiro, B no segundo e B no terceiro? Não tem. Então, não existe fator comum. Lembrando que fator comum tem que ter em todos os termos. Terceira pergunta: existe como agrupar, fazer grupos iguais? No caso aqui tem 3 elementos. Então, não tem como juntar de 2 em 2. Então, vai sobrar 1. Então, a terceira pergunta também não é satisfeita. Então, temos a quarta pergunta. Existe como pegar um número vezes o outro número que dê a expressão anterior? Então, vamos lá. Falhou fator comum, falhou o agrupamento. Vamos para a terceira pergunta. Existe um número vezes o outro que dá essa expressão? Vamos verificar. Olhando só o primeiro termo. 4b ao quadrado. Existe raiz quadrada de 4b ao quadrado? Ou, em outras palavras, existe algum número que ele vezes ele mesmo dá 4b ao quadrado? Ó, que dá 4. 2. 2 vezes 2, 4.
que dá b ao quadrado, b vezes b, b ao quadrado. Então, os dois primeiros números dessa expressão é 2b e 2b. Nota, se fizer distributiva, 2b vezes 2b vai me dar quem? 4b ao quadrado. Olhando só o último termo, 9. Existe raiz quadrada de 9? Que é 3. Ou, em outras palavras, que número ele vezes ele mesmo dá 9? Ó, 3 vezes 3 dá 9. Na distributiva, 3 vezes 3 é igual a 9. Mas ainda falta verificar quem? O sinal. Tenho 2b mais ou menos 3, não sei. 2b mais ou menos 3, não sei. Olhem aqui. 3 vezes 3 tem que dar mais 9. Eu tenho duas opções. De um número vezes o outro dá mais 9. Ou é mais 3 vezes mais 3, que dá mais 9. Ou menos 3 vezes menos 3, que também dá mais 9, que menos com menos também dá mais. Então, eu vou olhar o sinal do meio. O termo do meio não é mais. Então, se o termo do sinal do meio é mais, então é tudo mais. Então, seria mais 3 vezes mais 3, que vai dar mais 9. Então, eu tenho que 2b mais 3 vezes 2b mais 3 está na forma fatorada. O número vezes o outro. Qual foi a fatoração que eu usei? Trinômio, porque eram 4 termos. Desculpa, eram 3 termos. 3 termos. Trinômio quadrado perfeito. Por que é trinômio quadrado perfeito? Tri, 3 termos. Quadrado, que os dois números da ponta são quadrados perfeitos. Então, eu usei a fatoração trinômio quadrado perfeito, que me dá 2b mais 3 vezes 2b mais 3. Professor, você nunca usou o termo do meio. Como que eu sei que o termo do meio está correto? Que a fatoração está correta? Basta eu fazer o quê? A multiplicação dos extremos. As duas pontas. Que vai dar o 2b, 12b. Olha lá. 2b vezes 3, 6b. Os dois extremos. E os dois meios. 3 vezes 2b também dá 6b. Então, 6b mais 6b, 12b. Está aqui. Então, para verificar se está correto, basta eu achar o termo do meio. Como que eu faço isso? Multiplicação dos dois extremos, somado com multiplicação dos dois meios. Note que 2b mais 3 vezes 2b mais 3 é a expressão fatorada que determina a área da figura maior. Onde eu tenho um lado vezes outro lado da figura. Poderia escrever ainda que 2b mais 3 ao quadrado. Muito obrigado e até a próxima aula.